Olá, meus queridos alunos do Pré-Vestibular Social Ação. Eu sou Fabrício, seu professor de Química, e sejam muito bem-vindos à segunda videoaula da nossa quarentena. A aula de hoje é modelos atômicos, né? E o que vamos estudar? Como foram evoluindo os modelos atômicos ao longo dos anos, né? E onde tudo isso começou? Tudo isso começou na Grécia Antiga, quando os filósofos queriam saber do que é feita a matéria final, do que nós somos feitos, do que tudo que existe no universo é feito. Qual seria o menor pedaço da nossa matéria, da nossa existência, né? Eles queriam saber como tudo funciona. E quem foi a primeira pessoa, o primeiro pensador que falou no nome átomo? Foi esse senhorzinho chamado Demócrito, lá na Grécia, perto ali de 400 a.C., né? E o que significa átomo? Átomo nada mais é, em grego, do que a de negação e tomo de divisível. Ou seja, átomo significa não divisível. Então Demócrito chegou a essa denominação de que a menor parte da matéria seria algo que não pode ser divisível, que você não pode quebrar além daquilo. Você pegaria um grão de areia e quebraria ele em grãos menores. Ia quebrando, em cada vez pedaços bem menores, bem pequenininhos, até você não conseguir mais quebrá-lo. Então, chegaríamos na base constituinte da nossa matéria, o átomo, não é? Infelizmente, esse pensamento acabou se perdendo e só fomos ter de novo falar sobre átomo lá em Dalton, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Primeiro a gente tem que entender, afinal, o que é o modelo atômico, né? É um átomo que desfila? Ou é aquele aluno CDF que a gente tira de exemplo? Nada disso, né? Um modelo atômico, ou um modelo científico, é uma idealização simplificada de um sistema que possui maior complexidade, mas que ainda assim supostamente reproduz na sua essência o comportamento do sistema complexo que é o alvo de estudo e entendimento. Tá, falei e não expliquei nada. Basicamente, um modelo científico é como se fosse uma maquete em que a gente monta para poder entender e exemplificar como funcionaria aquilo de verdade. Então, é algo que a gente usa para se basear e demonstrar como aquilo funciona. Certo? Então, nós temos o primeiro modelo atômico conhecido, que é de Dalton, né? E o que Dalton falava? Dalton chegou a alguns postulados. Ele dizia que a matéria é constituída de átomos, que são partículas indivisíveis e indestrutíveis, assim como falava Demócrito em 400 a.C., né? Ele também falava que todos os átomos de um elemento químico são idênticos em massas e propriedades. Os átomos de diferentes elementos químicos são diferentes em massa e em propriedades, né? E o que isso quer dizer? Que todos os elementos carbono vão ser iguais, vão ter as mesmas propriedades físicas e químicas, né? Enquanto que os oxigênios vão ser diferentes do carbono e vão ser todos os oxigênios iguais em si, assim como os hidrogênios, assim como o nitrogênio e cada elemento que constitui a tabela periódica, né? As substâncias são formadas pela combinação de diferentes átomos na proporção de números inteiros e pequenos, como assim? A gente tem o hidrogênio e tem o oxigênio, né? Quando a gente junta duas vezes dois hidrogênios e um oxigênio, a gente forma H2O. A gente forma uma substância nova chamada água. E números inteiros. Não são 1,5 hidrogênios ou 3,5 oxigênios. São 2 hidrogênios e um oxigênio. Sempre números inteiros. E 4. As reações químicas envolvem somente combinação, separação e rearranjo de átomos, não havendo em seu curso nem a criação nem a destruição de átomos. Ou seja, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Isso aí lá de Lavoisier, que é um assunto para uma aula futura, né? E como é conhecido o modelo atômico de Dalton? É conhecido como bola de bilhar. O que é uma bola de bilhar? Bola de sinuca, que para a gente é mais fácil entender o que é bola de sinuca. É uma bola extremamente dura e maciça que a gente basicamente não consegue quebrar. Então, para Dalton,
era como se fosse uma bola de bilhar, o átomo. Porém, esse modelo, como quase todos os modelos que vamos falar aqui, tem alguns pequenos defeitos que vão sendo corrigidos e consertados por pensadores e estudiosos mais à frente. O segundo modelo atômico que nós conhecemos é o de Thomson, né? Não é Thompson, por favor, é Thomson, né? E o que Thomson falava? A essa altura, eles já conheciam que havia outros subpartículas, né? No caso, os elétrons, né? Então, as cargas positivas conhecidas tinham uma massa muito grande em relação à massa dos elétrons. Então, os elétrons eles são muito menos pesados do que as cargas positivas, que vamos chamar de prótons, né? E essa observação experimental levava à conclusão de que a maior parte da massa do átomo era devido às partículas positivas. Então, a massa dos elétrons, ela basicamente não entra na conta na hora que a gente vai pesar um átomo, certo? E como a matéria é eletricamente neutra, ou seja, ela não é nem positiva nem negativa, e os elétrons possuem carga negativa, então chegou-se à conclusão que o núcleo que teria uma parte do elétron que é a parte positiva, uma parte do átomo que é positiva, porque assim em quantidade igual a de elétrons, porque assim duas cargas opostas se neutralizam, certo? E os elétrons não estão rigidamente presos no átomo e, em certas condições, podem ser transferidos de um átomo de uma substância para um átomo de outra substância. E isso já vem um pouco com o conceito de ligação química, tema de daqui umas 2, 3 aulas da gente, né? Ele fala que os elétrons podem sair de um átomo para outro. E como é conhecido o modelo atômico de Thomson? Ele é conhecido como pudim de passas, né? Por que pudim de passa? Porque para ele o átomo era como se fosse aqui essa geleia cheia de carga positiva, no caso os prótons, com os elétrons incrustados na superfície, ao redor do núcleo, como se fosse um pudim de passas. Só que aqui no Brasil a gente não é muito acostumado a ver pudim de passas. Então seria como se fosse um panetone, para entender melhor, né? O panetone aqui representaria o núcleo e as gotinhas de chocolate ou então as frutas secas seriam os nossos elétrons. Só que também tem um problema nesse modelo atômico, que vamos descobrir agora no modelo atômico de Rutherford, né? Como que Rutherford chegou no seu postulado? Ele fez um experimento, né? Pode parecer complicado à primeira vista, mas vamos entender passo a passo aqui o que tem nessa figura. Aqui temos um componente A. Nesse componente A, temos uma amostra de polônio radioativo. Ele vai emitir uma partícula alfa, que vai atravessar esse pequeno pedaço aqui, vai supostamente atravessar essa placa de ouro e vai rebater aqui atrás, né? Então, o B é lâmina de ouro e o aro aqui C é um aro metálico que tem um pedaço, que tem uma fita fluorescente colada nele, porque assim quando a partícula alfa radioativa bater, vai fazer uma marcação para ele poder enxergar o que estava acontecendo. E qual foi o resultado do experimento de Bohr? Né? Ele viu que grande parte das partículas passaram direto, basicamente reto. Elas chegaram aqui nesse marcador 1. Algumas partículas chegaram nessa zona que está marcada em 2, que é um pouco na lateral, e um número muito pequeno de partículas é essa região 3, quando elas estão aqui na parte da frente dessa fita, né? Então, o que aconteceu? As partículas 1 passaram direto, porque elas passaram longe do núcleo. As partículas 2 passaram próximas ao núcleo e sofreram um pequeno desvio, né? Indo para o lado, enquanto que essas aqui na 3, elas bateram diretamente no centro do núcleo. No centro do núcleo é ótimo. Bateram no núcleo e voltaram para frente, sendo rebatidas.
né? Então, as conclusões dos perímetros de Rutherford levaram a crer que existia um núcleo e uma eletrosfera. Então, diferente do que Thomson pensava, eles não estão juntos. O núcleo vai conter as partículas positivas, enquanto que os elétrons vão ficar ao redor do núcleo. Ele diz também que no núcleo, que é a menor parte do átomo, se a gente considerar o tamanho todo dele, vai se encontrar a maior massa, né? Então isso a gente também já sabia antes, que como os elétrons são leves, a maior parte da massa do átomo vai ficar no núcleo e contém partículas positivas, chamadas de prótons. Enquanto que na eletrosfera, que é a parte em volta do núcleo, é a maior parte em volume, ou seja, a parte que ocupa mais espaço, vão se encontrar as partículas negativas, os elétrons. E um fato muito importante é que a eletrosfera, ela basicamente é um grande vazio. Ela tem muito mais espaço não preenchido do que preenchido. Isso, o que isso quer dizer? Que a matéria, na verdade, não é contínua, ela é descontínua, ela tem muitos pedaços vazios. É um pouco complicado de entender, mas é assim que é, na verdade, né? E como é conhecido o modelo de Rutherford? É conhecido como modelo planetário, porque nele é como se o núcleo fosse o Sol e os elétrons fossem os planetas em suas órbitas, né? Temos um elétron aqui, temos outro elétron aqui. Então, para ele, os elétrons eles circulavam o átomo em órbitas elipsoides, assim como no nosso sistema planetário. Só que também tem um pequeno problema no modelo de Rutherford. E quem corrigiu isso foi Bohr, né? O modelo atômico que, junto depois de Schrödinger, é o modelo atômico, um dos modelos atômicos mais atuais e o que nós mais usamos a nível de ensino médio. E o que Bohr diz em seu modelo, né? Ele estudou e viu que não são simplesmente os elétrons não simplesmente circulam de qualquer jeito o átomo. Ele viu que eles têm níveis de energia, então tem camadas, diferentes camadas no átomo, né? Tem uma camada aqui e outra camada aqui. E cada camada tem o seu número determinado e invariável de elétrons. A primeira camada só vai conseguir entrar 2 elétrons, a segunda camada só vai conseguir entrar 8 elétrons, e assim cada camada tem o seu número determinado de átomos. A gente vai ver no próximo slide. Ele também viu que os níveis de energia são quantizados. O que quer dizer essa palavra quantizados? Quer dizer que elas têm um número determinado, múltiplo de números inteiros. Então elas não podem ser arbitrárias, né? Arbitrárias, né? Palavra um pouco difícil, não? Um pouco de trava-língua. E tem o estado fundamental. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando um elétron ele ganha energia, ele consegue sair de uma camada inferior para uma camada exterior, né? Uma camada mais externa. E é assim que depois que ele retorna, ele vai retornar liberando energia. Esse é um dos principais agregações do modelo atômico de Bohr, né? E com esse conceito, nós podemos entender como funcionam os fogos de artifício. Exatamente assim que funcionam. Nos fogos de artifício, eles colocam amostras de metais, como estrôncio, cobre, sódio, magnésio, que são bem coloridos, né? Essa energia, na hora que ela é liberada em forma de luz. E cada elemento tem uma luz própria, uma luz de uma cor própria. O estrôncio tem uma luz avermelhada, o cobre tem uma luz esverdeada, às vezes azulada, o sódio tem uma luz meio amarelada, o magnésio tem uma luz, um branco muito forte, né? E como eu tinha falado, nós temos as chamadas camadas. Hoje em dia a gente não usa muito mais camadas porque é um nome meio antigo. O certo seria níveis de energia, né? E cada camada tem o seu nome, vai de K até Q, né? K, L, M, N, O, P, Q. E cada camada tem o seu número quântico, que é o número da camada em si.
a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, a quarta camada, a quinta camada, a sexta camada e sétima camada, né? E como eu tinha dito, cada camada tem o seu número máximo de elétrons que ela pode suportar. Então, a primeira camada só podem haver 2 elétrons. Se um elemento tiver 3 elétrons, ele vai ter 2 elétrons na primeira camada e o próximo elétron vai estar na camada L, na segunda camada. E a segunda camada só pode haver 8 elétrons. Então, se um elemento tiver 11 elétrons, ele vai ter 2 na primeira camada, 8 na segunda camada e 1 na terceira camada. E assim sucessivamente. Então, é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Bom, isso é tudo por hoje, gente. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenham conseguido entender um pouco melhor sobre como funcionam, sobre o que são modelos atômicos e cada particularidade dos modelos. Junto ao vídeo, como sempre, vai haver uma lista de exercícios e estaremos disponíveis no Facebook para tirar dúvidas. Essa semana será a professora Ingrid que estará com vocês. Muito obrigado, espero vocês na semana que vem para a próxima videoaula. Até mais!